Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos começar a nossa oficina de redação 10. Hoje a gente vai falar sobre a história que vocês leram na apostila, chamada Sopa de Pedra, onde vocês conheceram um personagem, né? O Pedro Malazerte. Então, o Pedro Malazerte, na verdade, ele é uma figura que foi criada por alguém. Então, ele não existe, ele foi criado por alguém. No Brasil, nós temos um Pedro Malazerte, que é o Mazzaropi. Então, vocês ainda não devem ter, né, ouvido nada sobre ele, mas tenho certeza que os pais, os avós de vocês já ouviram falar sobre o Mazzaropi, que fez vários filmes que contam histórias do Pedro Malazerte. Então, quando a gente pensa no Pedro Malazerte, a gente pensa nessa figura. Então, um homem, né, caipira, que mora numa zona rural, que usa uma camisa xadrez, um chapéu de palha na cabeça. E se vocês perceberem o nome dele, Malazetes, né, tem duas palavras, malas e ete. Por quê? Porque ele carregava uma mala, ele tinha uma mala que ele andava para onde ele ia, e ele fazia algumas etes, que a gente chama de etimanhas, que são pequenas coisas que ele fazia que às vezes prejudicavam as pessoas, outras vezes não. E eram artimanhas espertas. Então, o Pedro Malazetes é muito esperto. Vários livros foram feitos com histórias, né? Foram criados com histórias do Pedro Malazetes. Então, aqui a gente vê alguns, né? Causos de Pedro Malazetes, Aventuras de Pedro Malazetes e As Aventuras de Pedro Malazetes também, que é um reconto de um livro. Então, o Pedro Malazetes é uma figura muito importante por causa das artimanhas que ele faz. Lembrando que ele foi criado por alguém. Então, Sopa de Pedra. Então, vocês leram lá na página 54. Quem quiser pegar a apostila para seguir aí com a Tia Du, pode pegar. Então, Sopa de Pedra fala assim: um dia Pedro estava com fome e bateu à porta de uma velha rica, mas muito pão dura. Não dava comida nem para os cachorros que guardavam a casa dela. E a velha pão dura exclamou: já jantei e não sobrou comida. Pedro respondeu: não faz mal. Se a senhora me emprestar uma panela com água e fogo, faço uma sopa de pedra. A velha ficou curiosa. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar nisso. A velha acendeu o fogo e encheu uma panela com água. Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou-a no fogo. Depois Pedro disse: a sopa vai ficar boa, mas ficaria uma delícia uma cebola e sal. A velha deu a cebola e o sal para Pedro, que provou a sopa e falou: puxa, se tivesse um pedaço de carne, tomate, umas batatas e repolho, ficaria ainda melhor. A velha foi dando tudo o que Pedro Malazetes pedia. Pronta a sopa, Pedro tirou a pedra e começou a tomá-la. Pedro serviu um prato cheio e deu para a velha. Ela exclamou: ora, vejam só, e a tal sopa de pedra é boa mesmo. Então vocês veem que é uma arte dele, né? A sopa de pedra era só para ele ganhar as coisas, né? Para ele poder fazer uma sopa. Então vamos lá, crianças. Na oficina de redação 10, lá na página 57 da apostila 3, você vai ver aí a proposta de redação. Então fala assim: conto de artimanha é uma narrativa geralmente curta, na qual o personagem humano ou animal utiliza-se de armadilhas, disfarces, truques e malandragens para garantir sua sobrevivência ou mesmo a vitória contra forças maiores que a sua. Então, se a gente voltar na história que a tia acabou de contar para vocês, o que acontece? O Pedro Malazarte, ele foi malandro, né? Ele fez um truque. Ele disfarçou que aquela pedra na sopa ia deixar a sopa maravilhosa. E, na verdade, o que ele queria? Ele queria que a velha fosse dando coisas para ele fazer uma sopa bem gostosa. Então, ele foi malandro, ele usou de truque para ele sobreviver. E
Agora, você vai fazer isso. Você vai pôr em prática a redação. Então, você vai reescrever a história da sopa de pedra que foi trabalhada na sala de aula. Então, você vai na sala de aula, desculpa, né? Que foi trabalhada aqui online com vocês. Então, a gente vai ver. Você vai recontar a mesma história, porém com as suas palavras, tá? Então, agora que você sabe o que é um conto de artimanha, reescreva a história que você ouviu. Muita atenção na escrita e nos sinais de pontuação. Capriche e dê um título para ela. E aí, se você quiser também, você pode desenhar a história do Pedro Manazete aí, tá? Depois que você terminar de escrever a sopa de pedra, você pode desenhar. Combinado? E eu espero que depois vocês me mandem essa história. Então, fazer um reconto da história Sopa de Pedra, certo? Beijos, fiquem com Deus, estou com muita saudade de vocês.